Muitas vezes ouvi palavras sobre os Estados Unidos da América. É um policial internacional que, para a alegria de uns e irritação de outros, viaja pelo mundo. E pune uns, perdoa outros, salva alguns. Muitas vezes me disseram que os Estados Unidos da América são obrigados a fazer isso, porque já que começaram, agora sem um país com porrete, tudo vai desmoronar. O que sempre me surpreendeu é que aqueles que dizem que os Estados Unidos da América são obrigados a salvá-los de seus problemas nunca abordaram a questão de por que, afinal, os Estados Unidos da América precisariam disso, por que eles precisariam disso. Eu entendo por que nossos rapazes e moças deveriam morrer por alguém e por que seus pais deveriam pagar por essa ajuda. Nos explicaram que devemos lutar para que os pequenos países não caiam sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, agora dizem que devemos dar ajuda financeira aos ditadores para que eles não comecem a receber a mesma ou até mais ajuda financeira dos nossos inimigos. A política dos Estados Unidos da América há muito tempo deixou de proteger o país e promover os objetivos, as ideias da nossa sociedade, promover, por assim dizer, a explicação, o que se chama de marketing, publicidade. Sim, seja por suborno ou pela retenção forçada de aliados, essa política usou suborno e força para fazer com que todo o bloco da OTAN deixasse de seguir sua própria política e defesa. Que era, digamos, para isso que ele foi criado, sabendo que os Estados Unidos iriam protegê-los. Isso, aliás, também aconteceu com a Ucrânia, cujo governo foi enganado ao ouvir que os Estados Unidos e o Reino Unido iriam protegê-los da Rússia em troca de armas nucleares. E por isso o país realmente não precisa preparar um exército, desenvolver a indústria militar e coisas do tipo. Em vez disso, em vez de parcerias econômicas, conexões, os Estados Unidos da América começaram a tratar amigos e aliados como subordinados e regimes dependentes, e foi isso que aconteceu. E esses próprios regimes decidiram aproveitar o fato de que a defesa nacional era quase gratuita e usaram os recursos liberados para subornar a população. Vote em mim e eu vou te dar, acho, muita linguiça de graça por isso. E aí olhou Trump. Mas com mudanças radicais na administração de Trump na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos da América e no próprio papel do país no mundo. O documento que expõe as prioridades da política externa dos Estados Unidos da América soa como um claro recuo, afirma a citação. Já passou o tempo em que os Estados Unidos da América sustentavam a ordem mundial como Atlas. A mensagem para os aliados dos Estados Unidos da América é que eles, abre aspas, devem assumir a responsabilidade principal por suas regiões e contribuir muito mais para a nossa defesa coletiva. E é impossível discordar disso. Mas o diabo, como dizem, está nos detalhes. E outros. As prioridades dos Estados Unidos da América na Ucrânia agora são encerrar logo a guerra e retomar relações com Moscou, restaurando a estabilidade estratégica com a Rússia. Atenção para Israel, Arábia Saudita e outros. No documento, disse que os motivos dos Estados Unidos para se concentrarem no Oriente Médio ficarão em segundo plano. Isso é uma mudança bastante significativa. Ao impor a agenda MAGA, a administração Trump alerta a Europa a reduzir drasticamente a imigração. Ou, como citei, enfrentará um apagamento civilizacional causado pela migração de países não europeus. Trump sempre diz em voz alta aquilo que outros talvez pensem, mas ficam em silêncio. Israel e os árabes resolvam suas questões. E não vamos contar que a América vai correr para ajudar. Resolvam suas tarefas e problemas contando com suas próprias forças. Os Estados Unidos da América ajudaram nos primeiros passos do Acordo de Abraão. Agora é com vocês, Ucrânia e Rússia, vocês precisam parar o massacre. Nós trouxemos vocês até a mesa de negociações e demos um esquema de como acabar com isso, esse massacre. Nós até oferecemos garantias por 10 anos, não vamos oferecer mais. Se não quiserem, resolvam sozinhos. Europa, basta tentar se tornar um califado. Vocês simplesmente buscam isso desenfreadamente, mas é problema de vocês proteger, na verdade. Não vamos proteger o califado nem da Rússia, nem de mais ninguém. Estávamos em aliança com estados europeus de cultura semelhante à nossa.
Se vocês passam para a categoria da Indonésia, resolvam seus problemas sozinhos ou com a ajuda da Indonésia. O general Mesley Clark, que certa vez comandou as tropas da OTAN na época em que os Estados Unidos se consideravam o policial do planeta, ele continua tendo os mesmos pensamentos. Então conheça-os, os mesmos pensamentos que ele tinha antes. Antes de tudo, Tchê, eu acho que isso está muito de acordo com as ações e declarações da administração Trump. Então, não acho que tenha sido uma surpresa. O mundo ficou transacional e retomou esferas de influência. Isso sacrifica a magia dos Estados Unidos. Por 250 anos, os Estados Unidos viveram aquele sonho que demos a toda a humanidade. E sempre fomos uma potência radical. Acreditávamos que os outros deviam trabalhar, compartilhar os benefícios da democracia e da liberdade, e agíamos para proteger isso. Os Estados Unidos, no final do século XX e início do século XXI, tentaram impor a democracia em países islâmicos ou em estruturas tribais africanas. Dava bilhões, subornando a liderança e mostrando pelo caminho militar, ou seja, punindo militarmente aqueles que tentavam escapar. Mas Clark acredita que essa é a melhor estratégia, embora ela não tenha resolvido nada durante todo esse tempo e só tenha piorado a situação no mundo. Mas ele não conhece outra. Esse afastamento do mundo, ao meu ver, é uma América menor, mais fraca. E, Jim, eu me pergunto por quê? Porque em algum lugar nesse documento meio que está dito que não podemos nos dar a esse luxo, mas ao mesmo tempo o documento afirma que somos uma grande e brilhante nação, somos tão grandiosos, então por que não podemos nos dar a esse luxo? Será que não estamos cumprindo com nossa responsabilidade financeira? Eu realmente gostaria de ouvir do general que temos os meios para continuar construindo a ordem no mundo. Ele simplesmente esqueceu completamente dos 38 trilhões de dívida. Aliás, todo ano pegamos 1 trilhão emprestado, pegamos 1 trilhão e devolvemos esse mesmo valor como pagamento de juros, uma fraude. Gastamos mais 1 trilhão por ano para combater a pobreza aqui nos Estados Unidos e já gastamos quase 25 trilhões desde a época de Lyndon Johnson, que iniciou esse programa contra a pobreza. O número continua exatamente o mesmo. Mas, na opinião do general, nós temos dinheiro para comandar todo o planeta, mesmo que esse dinheiro seja emprestado da China. Clark exige aumentar os impostos para nós. Ele nunca ganhou 1 centavo na vida. Fomos nós que pagamos para ele nos proteger. É preciso dominar o mundo, é preciso ter 800 bases, é preciso vigiar todo mundo, é preciso aumentar a presença em todos os continentes. Trump propõe, aliás, ressuscitar o que se chama doutrina Monroe. Ou seja, primeiro é o hemisfério ocidental, e o Caribe é declarado a principal zona de influência dos Estados Unidos da América, onde nem a China nem a Rússia devem entrar. Bem, eles podem até entrar, mas não devem se estabelecer lá para nos ameaçar. Daí a aposta no aumento do potencial militar, provavelmente da presença na América Latina e na região do Caribe. Os slogans variam, abordando temas como combate às drogas, migração e cartéis, mas o essencial é igual. As aproximações aos Estados Unidos da América estão sob controle deles. Nós expulsamos os chineses do Canal do Panamá dos portos, tanto de onde entram quanto de onde saem. A América, segundo a ideia de Trump, está se tornando uma fortaleza, e ao mesmo tempo, a América está abandonando completamente a ideia de construir a democracia pelo mundo. Trump acredita que isso é questão dos próprios povos, e eu também penso que cabe a eles decidir como viver. Nós não devemos nos meter nos assuntos dos outros, e vocês não se metam nos nossos. Essa ideia me é muito próxima, eu já a expressei várias vezes. Não faça aos outros o que não gostaria para si, isso é fundamental. Como se diz, é uma ideia do antigo hebraico de cerca de 2000 anos atrás, expressa por Rav Gilel no 1º século antes da nossa era, ou seja, 100 anos antes de Jesus Cristo. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele a reinterpretou um pouco dizendo assim:
Vá e faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Bem, para mim, pessoalmente, para mim sim. Aliás, parece que para Trump também, apesar de ele ser cristão e eu ser judeu, ele gosta mais da versão de Hillel do que da de Cristo. E a ideia de Jesus é parecida com a ideia de Bush, ou melhor, a ideia de Bush é parecida com a de Jesus Cristo. Ou seja, ir para o Iraque e estabelecer democracia lá. Ou seja, vai e faça. Você acha que eu acho que a democracia é a melhor do mundo? Então eu vou para o Iraque e vou estabelecê-la lá. A ideia de Trump é deixar o Iraque e todos os outros em paz. E também não deixar que esses outros, quero dizer, interfiram e tentem reconstruir a nossa vida americana. Pela Europa, Trump simplesmente é só uma ideia básica que já repeti várias vezes, nada novo, ele só está citando. Na verdade, do meu ponto de vista, a própria Torá, talvez você mesmo não saiba, ela faz isso. Então, em aramaico, em aramite, isso soa assim: Telochem ve ezorecha, o que significa que se você lutar, eu vou te ajudar. Mas se você não lutar, então, consequentemente, não conte comigo. A Europa está lentamente se transformando, girando em um califado e deixando de ser uma aliada. Nela já... De fato, prejudicaram muito a liberdade de expressão e outras liberdades. Se não a mataram, quase conseguiram. J.D. Vance comentou, por exemplo, sobre a Inglaterra, a Alemanha e outros países. Se a Europa não parar à beira desse abismo, então nós não vamos defendê-la. De quem deveríamos defendê-la? Da Indonésia? Sobre a Ucrânia, os Estados Unidos da América não vão mais esperar que a Ucrânia concorde em reconhecer o fato de que ela não pode expulsar a Rússia do seu território. A tarefa da Ucrânia, do nosso ponto de vista, não dos ucranianos, é criar um espaço viável combinando a cessação, a parada das hostilidades com a tentativa de restaurar o equilíbrio estratégico no continente europeu. Ficou um pouco complicado da minha parte, mas deixa eu tentar mais uma vez. Primeiro, parem imediatamente sua guerra, o massacre, os tiros e tudo mais. Segundo, sentem-se todos juntos na Europa e cheguem a um acordo. Como não assustar uns aos outros, como não conquistar uns aos outros, como fazer para que vocês não tenham medo uns dos outros, não se assustem e assim por diante. Os Estados Unidos da América prometem pela segunda vez à Rússia que a OTAN não avançará para o leste. A primeira promessa foi feita a Gorbachev pela administração Reagan em troca da retirada das tropas soviéticas da Alemanha Oriental. Disseram que não avançariam nem 1 centímetro do território da Alemanha em direção a vocês, todos concordaram com isso. Sim, e quanto tem lá? Eu já falei sobre isso, 15 ou 16 países, agora já esqueci, sim. E se juntaram, mas nem 1 centímetro, mas 15 países se juntaram. O principal na doutrina do Trump é a estabilidade na região. Até o Stevenut e na região europeia, agora estou falando deles, ainda estou falando sobre eles. Obtida primeiro pela interrupção da migração e depois pela cessação da guerra com a China. É proposta uma contraposição econômica, ou seja, uma concorrência normal, luta e a interrupção da sua expansão geográfica. Não gostamos da criação de ilhas artificiais lá, nem das constantes menções sobre conquistar Taiwan. Se vocês agirem de acordo com princípios comerciais justos, nós também agiremos assim com vocês, caso contrário, vamos puni-los. As relações mutuamente benéficas permanecem e, naturalmente, são incentivadas. Por que não? Ou seja, os Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e outros países asiáticos, ou seja, são incentivados a construir independência econômica em relação à China. Ou seja, diversificar fornecedores e compradores. Trump escreve que os Estados Unidos da América só vão intervir nos assuntos de outros países se houver interesses diretos dos Estados Unidos da América envolvidos. Bombardearam nossa embaixada, o nosso navio estava passando, digamos assim, e foi atacado e explodido.
Para a Ucrânia, isso significa a redução da ajuda, ou talvez até a suspensão e a mudança do foco dos Estados Unidos da América de resolver os problemas da Ucrânia para estabelecer a estabilidade na Europa. Para ir à Ucrânia, isso significa perda de território, limitação do exército, recusa da OTAN e dependência da segurança em geral de garantias frágeis dos Estados Unidos da América e do Ocidente. Quantos arquivos russos apreendidos há? Bem, cerca de quase 300 bilhões de dólares serão usados para a reconstrução da Ucrânia. Já expliquei como isso se divide em duas partes e afins. Então, se a União Europeia ou alguns países da Europa decidirem continuar sim com a Rússia, tipo que os americanos saiam, e nós então vamos usar as tropas ucranianas, nosso dinheiro, nossa operação antiterrorista, os Estados Unidos da América lavam as mãos e no caso de um ataque da Rússia e naturalmente de um contra-ataque da Rússia a esses países, não se consideram obrigados a ajudar a Europa. Porque isso já não seria mais um ataque inesperado. Isso é praticamente, como se diz, vocês é que começaram de acordo com a doutrina Trump. Sim, nossos vizinhos mais próximos, a América Latina, estão se tornando mais importantes para nós do que o leste da Europa e até mesmo o sul e a Ásia Oriental. Por quê? Até porque, anteriormente, na administração Trump 45, a direção da política era, digamos, voltada principalmente para o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Os países vizinhos serão incentivados a negociar conosco e serão punidos por projetos se fizerem negócios com a China e com a Rússia. Os latino-americanos poderão fornecer aos Estados Unidos produtos sobre os quais os Estados Unidos da América impuseram altas tarifas comerciais, principalmente sobre produtos chineses. Ou seja, eles recebem uma oportunidade enorme e incrível de nos vender o mesmo que a China vende. E até, digamos, por preços mais altos do que os chineses normalmente praticam. Mas ao impor tarifas à China, permitimos que eles entrem no nosso mercado devido à reorientação e às guerras comerciais com a China. Quem vai ganhar, claro, é o México, vai ganhar a Argentina, a Guatemala, El Salvador, talvez parcialmente o Brasil, embora o Brasil tenha seus próprios problemas. Se conseguir substituir os componentes de aviação chineses, a eletrônica, parte da indústria leve. E os países que vão sofrer seriamente, que estão ligados à China, são a Venezuela, Cuba, Peru, Chile, Nicarágua. Depois disso, não me lembro. Ou talvez todos fiquem mais pobres, simplesmente porque serão cortados do mercado americano. Aliás, quem já está ganhando com isso são o Vietnã, a Tailândia e a Malásia. Como se diz em russo, Malásia, né? Em inglês, Malásia e até mesmo a Indonésia, que começaram a fornecer produtos semelhantes aos chineses. Na China foi imposto 40%, 50%, sobre eles 10%. Ou seja, o limite de 10% vale para todos e ninguém se opõe. Então, sem tarifas altas. Eles começaram a importar para nós produtos, também chineses, e começaram a superar, por assim dizer, a China, e não vamos voltar para a China. Esses fornecedores nos atendem. O presidente apresentou uma nova estratégia de segurança nacional, mais Make America Great Again que Pax Americana. Essas são as prioridades de política externa dos Estados Unidos da América para o mundo. Primeiro, ela diz que os Estados Unidos da América não vão mais sustentar o mundo inteiro como Atlas, ou seja, os Estados Unidos da América não são mais o policial do mundo. Casa Branca se reuniu hoje em Miami com autoridades ucranianas para discutir o plano de paz de Trump para a Ucrânia. Esse foi o 7º encontro em 2 semanas, incluindo uma reunião no último domingo com o secretário de Estado Marco Rubio. O Departamento de Estado informou que chegaram a um acordo sobre uma questão-chave, um acordo de paz para a Ucrânia pós-guerra. A estratégia de segurança nacional do governo, divulgada esta semana, afirma que encerrar a guerra é interesse fundamental dos Estados Unidos da América, evitar uma escalada acidental ou ampliação da guerra e restaurar a estabilidade estratégica com a Rússia. O documento aprovado pelo Congresso mostra mudanças em relação a governos anteriores, incluindo o primeiro mandato Trump. Conversei antes com Matteo Crioni, vice-presidente e diretor sênior do Centro Scowcroft de Estratégia e Segurança do Conselho Atlântico. Ele ajudou a elaborar documentos estratégicos nos governos de George Bush Filho, Obama e no primeiro mandato de Trump.
Acho que, no geral, o documento foi bom, com prós e contras. Então, os pontos fortes. Uma boa estratégia deve dizer o que há de novo e diferente. O documento fez isso ao focar no hemisfério ocidental e trouxe ideias para desafios, como os Estados Unidos da América manterem a liderança tecnológica. Acho que esses foram os pontos fortes, né? Sobre as fraquezas, subestimou democracia e direitos humanos, o que considero um erro. Provavelmente foi crítico demais com nossos aliados europeus. Acho que também subestimou os desafios vindos de rivais autoritários como a China. Você está agora no Fórum Reagan de Defesa e suponho há representantes da Europa lá. O que você ouve deles ou de outros participantes do fórum sobre esse documento? Tempo. Sim, as opiniões sobre o documento estão divididas. Um embaixador europeu com quem falei ontem disse que isso agora soa como uma mensagem consistente após o discurso firme de J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique. Seria irresponsável para um funcionário europeu não questionar o compromisso dos Estados Unidos da América com a Europa e não considerar se a Europa deve seguir seu próprio caminho. Obrigado. Tudo bem, todos entenderam. Nos dizem que então Trump se cansou de sempre ter que intervir, de ser forçado a isso. Acontece que os participantes dos seus jogos, das suas guerras, são as suas guerras, não as nossas. Matthew Crone, que você acabou de ver, é adepto de contar mentiras doces nas relações internacionais, quero dizer. Não sei como ele se comporta com a esposa dele, mas eu prefiro assim. Obrigado. Objetivos e tarefas reais que são expressos diretamente. Nós cuidamos, em primeiro lugar, do nosso próprio país, e eu não entendo por que isso deveria ser escondido. Sim, pessoal, nós cuidamos do nosso país e não vamos mais permitir que ele seja roubado e envolvido nos seus problemas e guerras. Aliás, também não existe mais o guarda florestal com um cacetete ou mesmo com uma espingarda. Ele não anda mais pela floresta. Resolvam seus problemas de acordo com suas próprias capacidades. Obrigado. Ontem à noite, a Casa Branca divulgou um relatório sobre a Estratégia de Segurança Nacional. O que você achou importante? Bem, isso é muito importante. Bill, este é o principal documento que vai determinar todas as decisões de defesa sobre as quais vamos falar aqui hoje. O que mudou? Isso é chamado de correlato de Trump à doutrina Monroe, criada por James Monroe em 1823, que realmente está mais focada no hemisfério ocidental e na influência nociva no hemisfério ocidental e adverte quaisquer potenciais adversários contra ações no hemisfério ocidental. Isso é uma grande mudança em relação às estratégias anteriores de segurança nacional, incluindo o primeiro mandato de Trump, que eram mais focadas na competição entre grandes potências, na guinada para a Ásia. Antes o foco era em Pequim e Moscou. Agora está no Caribe, América Latina e China, sem citar Pequim diretamente. Isso reduz a intensidade e o tom. Sobre a China, afirma que manteremos o status quo em Taiwan. O Oriente Médio é mencionado pouco, muito pouco. Afirmam que encerrar a guerra na Ucrânia e impedir sua expansão para a Europa é de interesse nacional, mas a postura diante da Rússia e de Putin é muito branda. Pete Hegseth, ministro da Defesa, estará aqui sábado para ser entrevistado por Lucas Tomlinson. Veremos o que ele vai informar. David, o que acha disso? Veja, este é um momento crucial para o país, com um cenário de ameaças complexo e dinâmico. Nossa pesquisa do Instituto Reagan aponta que americanos geralmente apoiam a atuação ativa dos Estados Unidos da América pela paz por meio da força. Como Jen observa, o foco no hemisfério ocidental é importante. Vemos que os problemas de drogas e migração são questões-chave com as quais a administração tem lidado. Então isso faz sentido. A Estratégia de Segurança Nacional menciona a reindustrialização para a administração e é um tema importante aqui no Fórum de Defesa. Já viemos aqui juntos há mais de 10 anos. Acho que os números da sua pesquisa são maiores do que eu realmente poderia lembrar. Olhe para isso. O mundo é mais pacífico quando os Estados Unidos da América têm o exército mais forte. 71% dos americanos entrevistados por vocês concordam com isso. David, o que isso significa? Com toda essa discussão sobre divergências, basta acompanhar a grande ou a mídia oficial para perceber isso. Os americanos geralmente acreditam que o principal papel do governo é protegê-los e desejam um exército forte e segurança nacional para garantir isso. Jen, aqui está mais um. Qual país é a maior ameaça aos Estados Unidos da América? Aposto que você diria China. Acho que o número para a Rússia é maior do que muitos poderiam imaginar.
A China teve 48%, a Rússia 26%. Foi importante ver tantos republicanos Make America Great Again querendo que os Estados Unidos da América liderassem e permanecessem ativos no mundo. Então, senhores, os Estados Unidos da América estão mudando o seu foco do Oriente Médio, Ásia e Europa para a América Latina. Talvez parte das bases militares seja transferida de todas essas regiões para o hemisfério ocidental. A defesa será construída da Groenlândia, passando pelo Canadá, Alasca e até o Canal do Panamá. Esse será o nosso cinturão de defesa. Os países do continente estarão protegidos da presença de inimigos declarados. É a China, talvez a Rússia, ao mesmo tempo, continuem a negociar com esses países, mas diversificando os fornecedores e entrando em seus mercados. Não vamos mais permitir que os chineses nos tragam qualquer coisa, se eles não nos permitem entrar em seus mercados. A Europa, Rússia e Ucrânia precisarão resolver seus problemas sozinhas. O mesmo vale para os sunitas, para Israel, para o Irã, que permanece no bloco China-Rússia, para a Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. O bloco anti-xiita deve ser contido por outro bloco anti-xiita. Isso inclui Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Israel e outros. Nada foi dito de específico sobre a Turquia e o Japão, embora, para ser sincero, eu esperasse. Ou seja, Turquia e Japão são mencionados, claro, mas ambos os lados são definidos como parceiros estratégicos com suas próprias obrigações de proteger suas regiões. Estados Unidos. O crescimento da indústria no passado, aquilo que por muito tempo não era produzido aqui, é produzido lá na China e em outros lugares, nós também vamos produzir isso. E o desenvolvimento da indústria do futuro, do amanhã, junto com o desenvolvimento do intercâmbio comercial. No hemisfério ocidental, como diz Trump, nós chamamos isso de alianças hemisféricas, não de cuidadoras. Nós com a Europa, o Japão, o Israel e assim por diante. Total autonomia, produção dos bens e energia necessários. Essa é uma tarefa dos Estados Unidos da América, tanto militar quanto econômica. A produção total, a independência total é feita aqui e parte é feita em países amigos. Está escrito assim mesmo, parte aqui, parte em países amigos. Não temos o direito de depender de países hostis. No documento não se fala nada sobre influência, digamos, sobre as zonas de influência da China e da Rússia. Mas, ao que parece, a Rússia entendeu de tudo isso, que isso é muito importante para nós. Não é obrigada a se tornar um satélite da China. E Trump conseguiu afastá-la do Império do Meio, prometendo a ela o status de uma potência menor, mas ainda assim uma potência, e não uma colônia da China. O que, é claro, teria fortalecido a China muitas vezes. Então, a mesma tarefa sobre a qual falamos aqui foi resolvida de outra forma. Deram à Rússia o status de potência para que ela não se juntasse e não se unisse à China. Entendo que isso é ofensivo. Então, a doutrina Trump reforçou e complementou o que chamamos de doutrina Monroe e, assim, traçou, por assim dizer, o caminho para o novo desenvolvimento dos Estados Unidos da América da região e, em grande medida, do mundo. Ações da Ucrânia dependerão diretamente do que vai acontecer agora. Ou seja, a Ucrânia já sentirá isso hoje. Eu digo isso porque até 31 de dezembro, quer dizer, eu achava que tudo isso seria anunciado no discurso de Trump em 31 de dezembro, mas acabou acontecendo 3 semanas antes. E a Ucrânia já vai começar a sentir isso em 3 semanas, e os outros vão sentir gradualmente. Após 5 horas de negociações em Moscou, Witkoff e Kushner saíram de Moscou sem uma coletiva de imprensa e não voaram para Kiev, como deveriam, mas foram direto para casa, para Washington. O Kremlin afirmou que, após a saída deles, não houve compromisso nem acordo. Em outras palavras, a Rússia não quer seguir o caminho traçado pela Europa com a Ucrânia, alterando o plano dos Estados Unidos da América.
Eu não sei qual é a reação ao plano dos Estados Unidos da América, que não foi alterado, mas alguns dias atrás o Kremlin meio que disse que isso era do jeito deles. O próprio Putin disse que isso é uma base para possíveis negociações, ou seja, concordou que nisso pode se basear algo para o futuro. Agora, o que vai acontecer, eu não sei. Então, os americanos estão fazendo uma pausa para, de acordo com a nova doutrina, decidir se devem continuar as negociações. Ou dizer, pessoal, pronto, vocês por conta própria, obrigado, bem, isso não será dito assim. Agora começam conversas intensas. Tenho certeza de que Europa e Ucrânia estão nervosas. E... não sei, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar o desenrolar dos acontecimentos, porque tenho certeza de que até o final desta semana vamos saber algo sobre para onde tudo isso está indo. Adeus!